Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo. Hoje, 5 de agosto de 2021, vamos retomar o nosso ambiente aqui de conversa, reflexão, debate sobre o mundo empresarial, sobre governança, gestão e os desafios que nós estamos vivendo. No momento que nós estamos passando esse ano, ainda com os efeitos muito fortes da pandemia, a economia tentando se recuperar, nós estamos tendo um provável recorde de abertura de capital na Bolsa de Valores, muita conversa por causa disso também, em termos dos modelos de governança que essas empresas estão trazendo, além de, logicamente, alguns termos que passaram a ser integrados no nosso mundo, o ESG, o capitalismo de stakeholders e outros assuntos que acabam atravessando o caminho da governança corporativa. E nós sempre preocupados em avaliar o quanto disso de verdade está acontecendo, qual é o caminho que nós temos para instalar de fato a governança com esses quesitos de impactos positivos no meio ambiente, sociais, na governança, o espaço para stakeholders poderem estar sendo ouvidos dentro das organizações, é que nós trouxemos um convidado para nos ajudar nessa reflexão. Eu quero só trazer um dado interessante, que eu vi uma reportagem publicada há cerca de 2 semanas na Folha de São Paulo, uma pesquisa feita por uma plataforma chamada Tracking Insight. Ela mapeou todos os ETFs, aqueles fundos de índice mundo afora, e quais deles estão ligados aos temas de ESG. Ela chegou ao seguinte número: 316 fundos no mundo são ligados aos temas de ESG. Esses temas de ESG, muitos estão linkados também àqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas o interessante é a concentração que essa pesquisa trouxe. Cerca de 14 fundos estão ligados a temas de proteção das águas e dos oceanos, 15 são voltados para a proteção da diversidade de gênero e 295, estão voltados para questões ligadas ao meio ambiente, aos impactos do meio ambiente. Então, o interessante é que mesmo além do número pequeno no aspecto social, nenhum dos 316 fundos faz nenhuma menção à redução da pobreza mundial. Então, esse é apenas mais um dado que nós queremos trazer aqui para reflexão. Estarão comigo aqui, como sempre, o Herbert Steinberg, sócio, fundador, presidente do Conselho da Mesa Corporate Governance, e o nosso convidado especial, Renato Chaves. Renato, um ativista de governança, um nome muito conhecido no mundo da governança corporativa, membro de conselho de administração, membro de conselhos fiscais, professor, né, em instituições como Dom Cabral, FGV, PUC do Rio de Janeiro, e também foi diretor de participações da Previ. O Renato vai nos trazer um pouco dessas suas reflexões. Antes de trazer o Renato, eu quero chamar o Herbert para a sua mensagem inicial. Boa tarde, Herbert. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Renato. Gratíssimo pela sua presença, esse protagonista ativista que dá orgulho de ter como amigo e colega de batalhas para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Renato, tenho sentido, de alguma forma, já te provocando, as instituições que nasceram para desenvolver o mercado, tais quais CVM, a MEC, IBGC, principalmente, uma falta de ativismo à altura do que o nosso mercado precisa e necessita, principalmente quando a gente fala em desenvolvimento do nosso mercado. Eu vejo você como um acionista de várias empresas, vivendo na pele e checando com seus olhos, seu nariz, a sua barriga no balcão, o que rola realmente no dia a dia dessas empresas. Eu fico ansioso para que o nosso debate não seja percebido apenas como contraponto, mas como fomentador da boa prática de governança.
Aliás, quero deixar registrado a você, meu amigo Renato, é evidente que o público está escutando, que nestes 15 meses de lives ao vivo, com pessoas do teu naipe, Alexandre Silva, o Salib, Álvaro de Souza, Zé Monforte, Cássio Capseb, entre outros, só gente que não conhece mercado. Nunca recebi um não ou um talvez para uma live, entendendo todo mundo que não era uma homenagem ao Herbert, essa figura combativa e, por vezes, que causa desconforto, mas eu convidei a presidente do IBGC, a Leila, que nada entende de mercado de capitais, para falar um pouco sobre os planos dela do IBGC. Em 2, 3 dias ela voltou negando a participação, a primeira vez que a mesa, o Herbert, o mercado recebe um não, porque não interessa se posicionar nada além de vender curso. Pior, convidei o presidente, meu amigo, ex-vice-presidente Pedro Mello, da KPMG, que depois assumiu uma posição de superintendente lá do IBGC, e, pasme, eles não deixaram que ele participasse ou falasse com o mercado. Só que eles não especificam quem são eles. Ou seja, para mim não é novidade, é mais do mesmo. Posto isso, meu amigo Renato, super bem-vindo, porque você não é daqueles que tem medo de falar. Fala, Renato! Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Luiz, toda a audiência aí. Obrigado pelo convite. Né? Você sabe que a resposta foi rápida, né? Aceitando o convite, porque eu gosto de falar e sei que o público, né, que participa dos teus eventos aí da mesa é um público muito selecionado e que me dá gosto realmente falar. Né? Então, vamos direto, né, ao ponto, né, tentando abordar todas as provocações que em poucos minutos você já fez, né, Herbert? Então, eu preparei um material para compartilhar com vocês, né, só para a gente ter um pontapé inicial aqui, e certamente depois a gente vai debater com mais tranquilidade. Né? Então, a provocação, né, do meu amigo Herbert, do Luiz, né, ESG e governança são para valer, né, foi o que eles me apresentaram aí como tema. Né? Inicialmente, deixa eu ver aqui que não passou, agora passou. Né? Inicialmente, eu tenho que fazer uma declaração, como eu sou regulado pela CVM, né? Então, é um alerta aí, né? Eventuais comentários sobre sistemas de governança de empresas listadas, esses comentários não devem ser considerados como recomendação de compra e venda. Né? E com relação também à participação, que o Herbert comentou, né? Alguma participação em empresa, são participações irrisórias, né? No máximo de R$100 em cada empresa, que eu detenho simplesmente para ter o poder de voto nas assembleias. Isso colocado, né? Vamos lá então, né? ESG, primeiro, só contextualizar um pouquinho, né? Lá fora se fala muito em ESG, né? Aqui a gente tem a tradução, né, para ESG, e eu incluo I, né? Alguns investidores já começam a falar, né, na questão de integridade, que seria um atuar com correção, né, respeito às leis e regulamentos. É importante isso, né? Porque nós observamos, né, que depois que uma empresa sofre alguma questão, por exemplo, né, como corrupção, né, uma empresa que corrompe agentes públicos, né, ela é pega nesse delito. Né? Depois disso, o que ela faz? Ela corre para montar modelos, né, sistemas de integridade, né, compliance, nomeia o diretor, criam comitês, fazem tudo isso depois da tragédia já concretizada. Então, alguns investidores, não aqui, eu não vejo isso ainda, mas lá fora, né, eles já olham a integridade e veem o passado dessa empresa. Então, se existe um passado manchado, né, eles colocam aquela empresa em alerta. Né, eles vão avaliar com mais cuidado quem são os controladores. Né? Se o grupo controlador permanece o mesmo, provavelmente eles não vão participar, não vão colocar um dinheiro, um tostão nessa empresa. Então, eu gosto muito de, primeiro, contextualizar aí esse I, né, que aparece no ASGI. Bom, aqui a gente está conversando com gente que sabe muito bem o que é governança corporativa, né, mas eu gosto de, nessa definição, né, eu sublinho aqui algumas palavras, né, e, para mim,
é importante, né, colocar a questão dos relacionamentos, né, e relacionamentos alinhando interesses. Esse, para mim, é o ponto, né, e aí a gente começa a ver que existe desalinhamento dentro da empresa e existe também um desalinhamento muito forte com os investidores, né? Então, quando o tema, né, do nosso bate-papo trabalha a questão do G, né, da governança, né, eu vou apresentar até um caso bem recente, né, para mostrar, olha, os investidores não olham o G com muito cuidado, né? Por que isso, né? Em primeiro lugar, né, essa passividade dos investidores, eu entendo que ela vem por excesso de liquidez, né? O investidor aceita qualquer tipo de desaforo, né? Desaforo aí no sentido de práticas ruins de governança, né? Os investidores, eles fazem vistas grossas, né? Eles querem olhar o negócio, se o negócio tem uma perspectiva de resultado positivo, um bom EBITDA, eles vão lá e compram, né? Um exemplo disso, né, que ganha, inclusive, força aqui no Brasil, né, a ideia das ações com supervoto, né, com aquela justificativa de que o fundador ele merece deter o controle dessa empresa, mesmo de capital aberto, né? Ou seja, ele só quer o lado, o que é bom para ele, né? Colocar o dinheiro dos investidores no caixa, né? Compartilhar poder ele não quer. Então, cria essa ação com supervoto, né? Lembrando que esse acionista controlador já capturou na oferta pública esse valor, né? Muitas vezes, né? O multiplicador de EBITDA é altíssimo, né? Então ele já capturou esse ganho na largada, mas ele quer continuar mandando. Então vem aí essa novidade, né? Lá de fora, ações com supervoto já com algumas figuras ilustres, né? Defendendo esse tipo de ação, né? Era melhor até pensar em voltar com as partes beneficiárias, né? Aquela que são distribuídas e dão um ganho econômico diferenciado para quem detém. São proibidas no Brasil, tá? Só para a gente contextualizar. Então, não existe mais partes beneficiárias, mas o supervoto nada mais é do que um jeitinho, né, de que se está procurando para beneficiar A, B ou C, no caso, o acionista controlador. Eu também vejo aí passividade das autoridades, né? Elas não induzem comportamento, né? E aí eu falo do mercado local. E esses acordos, né? Quer dizer, quando um agente é pego em delito, né? Ele vai lá e senta e propõe um acordo, né? Então, esses acordos transmitem aí uma certa tranquilidade para o malfeitor. Ele sabe que, se for pego, né, ele tem uma grande possibilidade de negociar um acordo e pagar, né? É o que o Herbert costuma dizer, né? Lavou, tá limpinho, né, Herbert? Exatamente. Né? Lavou, então, tá ele limpo. vai lá, ele faz um cheque, né? Se for pego, né, ele faz um cheque e com isso, né, ele não assume a culpa, né? Ele assina um documento, fica claro, né, nesse documento que ele está pagando para encerrar o processo, mas sem assumir culpa, né? E aí a gente observa, né, ainda coloca um exemplo aí, algo que se discute, né, o conflito de interesse, né, formal versus material. É algo que vira e mexe, né, a gente volta a discutir isso quando tem uma assembleia e o investidor, o acionista controlador, né, quer votar, né, vem esse debate, né, e a gente não tem uma definição por parte do regulador, né? Quer dizer, quem defende, né, a tese, né, eu não sou advogado, mas quem defende essa ideia, né, a tese do direito material, é o seguinte, né, o acionista vota e quem quiser depois reclama, né? Então vai reclamar na nossa célere justiça, né, vai demorar uns 10, 20 anos para ter uma solução, né, vai gastar um dinheirão com advogado, com uma incerteza jurídica grande, né? Então eu entendo, né, eu sou um defensor do conflito formal, né? Então se a pessoa tem um interesse, ela não vota e ponto, né? Então, esse é um exemplo aí de passividade das autoridades, dessas autoridades regulatórias. Eu vejo também a passividade dos conselheiros. Isso daí é algo, observação em campo, né, nos trabalhos em conselhos, né? Os conselheiros são atropelados pelos executivos o tempo todo, né? Existe aí a cultura, né, essa figura, né, do contrato de E&O que protege, né, os conselheiros. Então, é muito comum, né, que isso seja oferecido aos conselheiros, e isso também traz para ele uma acomodação, né? E aí, essa acomodação, o que ele está olhando no final das contas, né? Posição e remuneração, é o status de ser conselheiro, né? Certamente, Herbert Luiz, que participa de várias seleções, né, que
que ajudam empresas a achar conselheiros, né, devem notar isso, né? Então, até que ponto, né, um conselheiro que tem uma remuneração muito alta, né, uma remuneração que efetivamente, né, faça pensar duas vezes antes de arrumar uma confusão na empresa, né? Até que ponto isso atrapalha o seu trabalho, né? Torna esse conselheiro uma pessoa passiva, né? Uma pessoa que não quer comprar confusão, né? Então, é algo que eu também observo aí e trago para reflexão. Posso estar errado, não tem aqui ninguém senhor da razão, né? Algo que o Herbert comentou aí no preâmbulo, né? As entidades com voz falam pouco, né? E aí eu entendo que só treinamento não ajuda, né? Treinamento é importante, né? As pessoas têm que buscar isso constantemente, né? Mas tem que falar, né? Quer dizer, as entidades que podem falar têm que falar e elas falam pouco. No fundo, né, a governança corporativa virou checklist, né? Contratação de figurões, né, pessoas que têm um reconhecimento no mercado, isso ajuda, né? Assim como a instalação de comitês. Virou, eu acho que praticamente uma regra, né? As empresas têm que ter comitês, né? Comitês de assessoramento aos conselhos, né? E aí eu pergunto, né? Ok, e como é que está o trabalho dos conselheiros, né? Existe avaliação de conselhos? São feitas? Se elas são feitas, né, elas são engavetadas, elas são para uso próprio ou elas são publicadas, né? Seria importante, né, que os comitês emitissem pareceres públicos. Eu quero saber o que o comitê está fazendo. Afinal de contas, a remuneração desse comitê sai do meu dividendos, né? O dividendo que eu abro mão enquanto acionista é que vai lá e remunera, né, os participantes desses comitês. Então, eu quero saber o que eles fazem. Esses pareceres deveriam ser públicos, sim, né? Lógico, guardada aí confidencialidade de um ou outro assunto, né, que ainda esteja em fase de apuração, em fase de nascimento dentro da empresa, né? Mas é importante que isso, né, e a avaliação de conselhos, eu acho que é um ponto essencial, né? No momento que se fala aí, existe aí uma certa polêmica em torno da solicitação de voto múltiplo na eleição de conselheiros, é importante que o investidor, na hora de votar na Assembleia, tem essa avaliação em mão. E o conselho que está lá, ele é eficiente? Ele efetivamente trabalha? Como é que é a avaliação desses conselheiros? Eu teria que saber isso antes de votar, para votar com consciência. Com relação aos tópicos, né, de ASGI, a gente fala, né, muito da governança tal, e muitas vezes, né, olha muito pouco, né, para a questão ambiental, a questão social. Integridade, né, ninguém, pelo menos eu não conheço aqui ninguém no Brasil, que exclua um ativo da sua carteira, né, por questões graves como corrupção e problemas ambientais, né? Se a empresa tem uma boa rentabilidade, tem um bom EBITDA, né, ela tem uma perspectiva boa de resultado lá na frente, o investidor compra. Ele está pouco ligando, né, se a empresa tem questão de corrupção, problemas ambientais. E eu digo isso, né, porque quando a gente olha para o índice Bovespa, né, a gente vê que lá tem 5 empresas, né, que receberam, com diferentes pesos, né, receberam observação da auditoria externa, quer dizer, um documento público, né, um documento que faz parte das demonstrações financeiras, né? Então, de 77 empresas, que tem o Bovespa, algo assim, né, a gente tem 5 empresas que o auditor externo vai lá e textualmente diz que tem um problema de corrupção, né? A empresa corrompeu o agente público. E aí a gente pergunta, né? E o investidor vê isso e não fala nada? Não, ele olha a rentabilidade e acha que vale a pena correr o risco, né? Então, eu vejo muito, o que eu costumo falar, escrever no blog, né? O blá, blá, blá da governança, né? O blá, blá, blá da SGI, né? Muita gente falando, mas eu quero ver a prática, né? E eu não vejo essa prática. Um outro exemplo, né? Eu acho que o Luiz é que comentou a questão de sustentabilidade, não foi, Luiz? Desculpa, foi isso. Foi isso, deixa eu ver que eu voltei aqui. E aí, quando a gente olha o índice EASY, né, da B3, né, a gente vê que lá tem uma empresa convidada, né, a Bovespa, ela prepara o questionário e encaminha para empresas, né, e aí ela faz uma avaliação e aceita ou não essa empresa no índice, né. Tem uma empresa corruptora, né, declarada em jornal, inclusive, né, que pagou 250 milhões de dólares em propinas, né, e com passivo ambiental de 9,2 bilhões, e aí eu pergunto, essa empresa é sustentável? Na visão da B3, tanto é que essa empresa recebeu
o questionário para responder, né? Então, assim, eu sempre fico com o pé atrás quando eu ouço essa palavrinha sustentabilidade. Bom, e o S, né? O S de social. Aí eu vejo que tem o tal do blá, blá, blá sobre diversidade, né? Porque a única discussão que eu vejo, que eu leio em jornal, é a questão da presença de mulheres em conselho de administração. Gente, o conselho de administração é o fim da linha, né? Eu quero saber, sim, qual o percentual de mulheres, de negros em cargos gerenciais. O que a empresa faz para mudar essa realidade, né? Porque colocar, né, 30%, 40% de mulheres no conselho não significa absolutamente nada, né? Eu quero ver a formação, o que vem de baixo, né? É o cargo gerencial. O que tem, o que eu ofereço de oportunidade para mulheres, né? E a gente está falando num sentido amplo de diversidade, né? Mulheres e negros em cargos gerenciais. Eu quero que a empresa me mostre qual o percentual, né? A CVM, né, colocou em audiência pública a revisão da Instrução 480 e ela propõe, né, que esse percentual seja divulgado ao mercado. Vamos ver, né, se vai valer mesmo, né, se essa mudança virar ou se as empresas vão resistir, né? Mas eu acho muito importante que isso já esteja, quer dizer, já foi colocado pela CVM para o debate. Eu acho isso importante demais, né? E aí um caso interessante, né? Eu peguei essa matéria do Valor Econômico, né? Uma cópia do site do Valor, né? Falando da empresa Americanas, né? A antiga Lojas Americanas sofreu uma reestruturação societária. E esses trechos eu tirei da matéria, né? Os analistas tentando explicar para o jornalista, né, por que o papel caía 20%. E aí eu achei interessantíssima essa fala, né, que o que se criou, né, eles querem criar uma estrutura societária meio torta, né, para que os 3 sócios continuem controlando o ativo. E aí, ao ser questionado pelo jornalista, né, bom, e a governança? Ele falou, olha, quem comprou posição em B2W lá atrás já sabia do fator governança, ninguém comprou cego, né, ninguém pode dizer que foi surpreendido. Ou seja, o problema está aí e o investidor que compra, ele simplesmente deixa de lado, né? A governança é algo periférico, ele não está nem aí para isso, né? Ele está vendo a possibilidade de um ganho imediato, né? Se não for imediato, pelo menos no curto prazo, que garanta o bônus. Se o cara é um gestor de fundo de investimento, ele está preocupado com bônus de fim de ano. Então, esse é um exemplo, né, bem claro, né, escrito preto no branco, não sou eu que estou falando, né? Está na reportagem, né, de que a governança ela vem aí em segundo e terceiro plano. Bom, então era assim, rapidamente, né, o que eu tinha para falar para vocês de uma maneira aí organizada, né? Eu deixo aí meus contatos, quem depois quiser por e-mail, né, ou visitar lá o blog da governança, fica à vontade. E aí agora eu acho que volta, né, para um debate aí com o Herbert, com o Luiz na coordenação. Renato, diga. Nós, em época de Olimpíada e vôlei, você levantou bolas que não dá para deixar de cortar. Quer dizer, vamos lá. É quase que pedir, né, para cortar. Então, existe essa hipocrisia, né, em que a gente versa sobre algo, a gente luta há 20 anos para o desenvolvimento da governança, de boas práticas. Tem até um instituto, né, que defende, que dissemina essas informações, mas parece que é constrangido em fazer advocacy. A CVM multa, mas quando você vê o tamanho das multas da CVM frente ao tamanho da corrupção, são números que se distinguem de forma abrupta. A MEC tem uma posição firme, honesta, intelectualmente bem talhada, mas não tem a voz do tamanho que seja capaz de passar a primeira ou a segunda onda de dinheiro discricionário no mundo. O mundo está líquido, o juro é negativo lá fora, aqui durante algum tempo foi também, nesse momento de Selic, a 5,25, começa de novo a ir para um tamanho, no mínimo, minimamente adequado para refletir nossa realidade, mas no mundo de sobra dinheiro e juro negativo, se põe dinheiro em qualquer coisa. E aí
a fila de IPOs em curso e aqueles que desistem, esperando uma melhor janela, é uma loteria, é um cassino. Você, de forma muito elegante, mencionou o valor no caso das Americanas, que é isso mesmo, mas eu não vou mencionar um terceiro, não porque esteja te criticando, mas eu não tenho problema nenhum de falar, por exemplo, sobre algumas empresas que criam o senso de entendimento do que acontece no nosso país. Uma empresa que organizava fictícios campeonatos de futebol, metaforicamente, para dizer quem ia ganhar no leilão das empreiteiras, está atrasando o leilão de Viracopos já há mais de anos, que é uma coisa do interesse de São Paulo, do Brasil, porque é a única parte da massa falida que ficou pendente, vender a participação desta empresa lá. E não foi por falta de falar claramente para o dono dessa empresa que ele devia sair fora, parar de atrapalhar. Tem um outro caso que a gente precisou, o mercado precisou orientar o controlador a se afastar, porque parece que há dúvidas, mas parece que deu jeito do genro passear em outra dimensão espiritual e aí se criou um constrangimento dele continuar controlando aquela empresa aérea. A BR Foods pagou tudo. BRF pagou tudo, fez tudo, afastou supostamente os dirigentes, né? Aqui no Brasil, eles continuam operando lá de fora. E através dos seus dirigentes, aí eu começo agora a formular uma pergunta. O problema não é quem controla ou quem dirige, são as duas coisas ao mesmo tempo, e não é ou, é e. Né? Então, ou seja, a BR Foods continua controlada e indiretamente dirigida por pessoas que foram colocadas. Eu sei da espetacular mudança nas regras, espetacular mudança nos conselheiros que estão lá limpando a área, fazendo o papel de emprestar reputação e o esforço. Eu reconheço. Tenho amigos, inclusive, nisso. Só que eu não acredito em Papai Noel. A época que a Odebrecht foi descoberta, o processo dela de desenvolvimento de outros mercados, do que era feito, né? Eu fui chamado pelo Valor e fiz uma matéria que tinha como título "Não existe retrofit em reputação", que gerou muito ruído. Uhum. Tanto ruído que a Odebrecht me chamou para conversar, perguntando, e aqui eu falo claramente, fui eu chamado lá, para dizer o que tinha para fazer. Eu falei assim, a primeira coisa é botar o Marcelo e o Emílio para fora. E segundo, mostrar que o controle é de outra pessoa. Terceiro, mudar o nome. Quarto, quebrar a empresa em 3. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Vocês vão quebrar. Ele falou assim, mas você está sabendo alguma coisa do fluxo de caixa? Não, posso imaginar. Quem é que vai casar com você? Você está todo bichado. Não tem a menor chance de dar certo. Meus amigos que estavam no Odebrecht, inclusive gente famosa aí do IBGC, você está maluco, nós vamos consertar. Não, maluco estavam eles de não escutar o que eu estava falando. Né? A empresa quebrou. Né? Não tem a menor chance de dar certo. Então, eu estou te contando casos reais, né? Que enriquecem o que você trouxe da Americana, que é me engana que eu gosto. Pois é, Herbert, eu vejo, né, com muita preocupação, né, você citou um caso que todos conhecem, né, mas fora esse caso, né, que a gente olha assim, essa empresa não é listada, né, pelo menos ela controla a empresa listada, mas ela mesma não é listada, né, mas você vê que, olhando o Ibovespa, né, você tem 5 empresas lá no Ibovespa, né, com registro de corrupção assinado, né, pelo auditor independente, e que o mercado continua comprando e vendendo como se nada acontecesse. Né? Em algum momento, né, eu questionei, eu falei, bom, mas a CVM tem que pelo menos punir quem fez, né? Pelo menos isso, né, para a gente sair com aquele gostinho de, né, de bom, alguma coisa está mudando. Né? Mas não,
né? Quer dizer, eu não conheço, né, nessas 5 empresas nenhum executivo que tenha sido inabilitado. Né? E quando eu falo inabilitado é por 20 anos, né? Porque um sujeito desse deveria ser proibido de pisar na empresa de capital aberto. Então, quando você não vê esses recados do regulador, né, o investidor ele vai olhar o quê? O retorno. Né? Ele olha se a própria a governança no Brasil, né, eu acho que ela cai nesse descrédito, né, e o exemplo vem de cima. Né? Então, quando ele vê isso, ele fala, pô, onde é que eu posso ganhar aqui por uma diferença de preço de papel? Esse está barato, esse papel vai melhorar lá na frente, eu vou vender. É isso que ele olha o tempo todo. Né? Binômio risco-retorno, né? É isso aí. Né? Então, assim, me preocupa muito, né? Eu acho que é importante o advocacy, né? Quem puder falar tem que falar, quem tem uma entidade que se propõe a debater o tema deveria ter a obrigação de falar, sim, né? Isso é importante, né? Mas assim me preocupa muito esse aspecto regulatório, quer dizer, o exemplo não vem de lá. Quer dizer, quando e aí muitas vezes eu pergunto, né? Bom, alguém acredita, né, que um executivo, né? E eu estou falando de grandes empresas, né? Afinal estão no Ibovespa, né? Um executivo ele construiu um sistema de corrupção de agentes públicos sem que o conselho de administração soubesse. Eu não acredito. Sem que o presidente do conselho de administração soubesse. Sem que o acionista controlador soubesse. Ele é um translocado que criou tudo sozinho. Né? Criou tudo sozinho e levou junto dezenas de executivos dentro da empresa para uma aventura. Eu não acredito nisso. Mas falta punição, né? Porque não adianta o Renato acreditar e não vier, a punição não vem, então está todo mundo limpinho mesmo. A política de consequências, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Tem para o bem bônus e não tem para o mal na punição. É isso aí. Nós recebemos um comentário aqui do Mauro Cunha, dizendo que tem mais empresa querendo fazer coisa parecida à americana, inclusive com direito a downgrade do novo mercado para o antigo. Sim. Né? Mas o próprio Mauro Cunha, quando esteve aqui numa live no começo do ano, foi muito boa, inclusive, ele trouxe a frase, essa coisa do mercado estar comprador demais. Né? Ele falou, a demanda gera oferta. Né? Então, você acaba inundando o mercado com papéis que não sei se realmente são tão bons quanto dizem, mas o mercado está comprador, né? O mercado está ansiando por isso. Que é uma coisa, Renato... Oi, fala, por favor. Não, mas é interessante, Luiz, porque eu cheguei a perguntar isso para um conhecido, né, que trabalha lá fora, né? Trabalha num fundo lá no exterior, né? E aí, por curiosidade, eu peguei uma dessas 5 empresas, né, que o auditor, né, escreveu que elas têm problema de corrupção, né, além dos jornais, né, e a metade da torcida do Flamengo sabe disso, né? Mas eu perguntei para esse investidor, você investe nessa empresa? Ele falou, não porque ela tem um controlador que prima pela corrupção. Eu não entro nesse papel. Né? Então, assim, a integridade para ele é o número 1. Né? Não passou na integridade, pode dar um retorno de 5.000% ao ano. Ele não quer saber. Não passou no primeiro quesito. Nós temos que, além de estar com pedra no estilingue, né, e mandando no telhado de todo mundo, eu penso que nós temos que, agentes e protagonistas de governança, lutar para que a American Chamber, a AMEC, a CVM, o IBGC ensinem, não para prometer emprego que não virá de conselheiro, como fazem hoje, mas nós deveríamos ensinar as consequências, ensinar a governança de verdade e o porquê disso, que não é um capricho, é que você está botando risco dentro do seu negócio, está incentivando pessoas a investirem em risco, investirem em coisas que são do mal. Nós não estamos explicando, parece óbvio, mas nós não estamos fomentando, sedimentando, pavimentando o entendimento de todos os investidores não profissionais, que se torna a maioria agora na Bolsa de Valores, quais as consequências disso na sustentabilidade, na governança de checklist, na bullshitagem sobre sermos marqueteiramente sociais e absolutamente mantendo a diferenciação. Esta não é uma conversa esquerdista, esta é uma conversa do que é certo, do que é errado. E os institutos,
fomentadores de desenvolvimento de mercado de capitais não estão cumprindo o seu papel, a começar pelo IBGC. Herbert, é interessante, né, tua questão, porque eu noto o seguinte, né? Em primeiro lugar, o investidor ele não sabe o poder que ele tem, né? Ele até sabe, só que ele tem medo de exercer, né? Porque para você entrar com uma reclamação na CVM é a coisa mais simples do mundo, né? E eu falo isso porque eu, pessoa física, eu entro com processo. Eu tenho alguns processos abertos, né, contra administradores, né, pedindo para a CVM apurar responsabilidades de A, B ou C. Né? Então, assim, é algo extremamente simples. Você não precisa contratar uma banca de advogados, né? O seu advogado interno, que tem uma boa visão de lei das SAs, pode fazer um bom documento, né? Encaminhar para a CVM. Então, o investidor não faz porque não quer. Né? Entre comprar uma boa briga, né, e pular fora do papel, ele resolve pular fora do papel. Né? E aí fica se lamentando, né? Vai para o Congresso, né, de governança, ficar tomando cafezinho, reclamando, né, que o mercado, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E você, o que fez? Né? Assim, eu, enquanto pessoa física, eu estou processando executivos, ex-executivos, né, que praticaram atos de corrupção. Né? Um processinho simples, né, que eu peço para a CVM abrir, ela é que vai, o poder de polícia é dela, né, ela é que vai verificar a responsabilidade dos executivos. Né? Então, eu simplesmente levanto a bola e o xerife vai lá e procura. Então, é importante que também, né, quem assume uma posição de conselho, né, muitas vezes a gente ouve, né, não, mas o conselho não tem olhos para ver tudo, né, não tem mãos, né, a função dele não é essa, mas no fim do dia seu CPF vai, se tiver alguma confusão, seu CPF vai junto. Então, todo cuidado é pouco. Né? Responsabilidade não se delega, né? O Luiz acabou de me chamar a atenção, me perdoe, eu cometi um ato falho, acabou de me chamar a atenção de que eu falei de BRF, quando deveria falar de JBS. Todo o meu exemplo foi em cima de JBS e não de BRF. Embora eu tenha críticas da BRF também, mas de outra ordem. Eu me assustei aqui, Herbert, porque... Tudo que eu falei era sobre JBS. Era do Joesley, daquele outro irmão dele, que levou iate para Nova York. Que depois eu confesso que estranhei, Herbert, porque a JBS está na minha lista de 5 empresas que o auditor fez questão de registrar e parecer. Como bom jogador de vôlei, você levantou, eu cortei, mas eu cortei em cima do jogador errado. O Luiz pegou de manchete lá atrás e me salvou. Renato, falando desse ambiente no ASGI, né, também uma coisa que se fala muito agora é o tal do capitalismo de stakeholder, né? Mas eu acho que para chegar nesse ponto ainda falta o capitalismo do shareholder minoritário, não falta? Sim, sim. Eu entendo que sim, Luiz. Eu acho que, assim, ser minoritário no Brasil é uma aventura, tá? E eu falo isso, né? Eu cheguei a ter uma carteira de mais de 30 papéis. Né? Eram empresas que não divulgavam remuneração de executivos, por exemplo, né? E eu fazia questão de participar das assembleias cobrando uma postura transparente, né? Que não existia. E, assim, todo tipo de barbaridade que se vê numa assembleia. Né? O acionista... Assim, na verdade, a assembleia ela acontece só porque a lei manda. Né? Ninguém tem vontade de falar nada. Né? Nenhum executivo aparece. Quando aparece, responde com frases curtas. Né? Eu lembro de uma assembleia de uma grande empresa de telefonia, presente o diretor financeiro, eu perguntei se ele não iria apresentar os números para os acionistas, né, os patrões dele. Ele falou que não estava preparado. Eu falei, bom, então demite o cara. Pô. Se o diretor financeiro, né, não estar preparado para falar numa assembleia com seus acionistas, demite, né, coloca outro no lugar, porque... Então, assim, é difícil, né? O minoritário, o acionista ele não é respeitado, né? Aí eu vou talvez devolver a bola e falar, depende do tamanho, né? Se for um acionista um pouquinho maior, né? E hoje, quando se discute, não, os investidores têm que ser recebidos pelo conselho. Eu falei, olha, eu tenho 0,0000004% de uma empresa. Eu vou ser recebido? Certamente não, né? Não vai ter café para você. Não vai ter cafezinho, com certeza. O outro ponto que eu acho que é muito do que a gente está vivendo, nós já passamos por um ciclo parecido com esse entre 2005 e 2008, e estamos vivendo do ano passado para cá, é o crescimento dos IPOs.
né? Muito IPO. A gente chega a ver empresas que, sei lá, em 3, 4 meses, ela deixa de ser limitada e vira empresa do novo mercado, né? Numa demanda tão forte em que realmente estão se comprando esse papel, como é que fica a governança, Renato? Luiz, eu acho que tem muita governança de papel, né? Recentemente, uma dessas empresas, né, que veio ao mercado, né, com um negócio que aparentemente é muito bom, eu te confesso que eu não estudei o negócio a fundo, né, mas aparentemente, pelo que eu leio, é um negócio muito bom, né? E que o fundador, presidente do conselho, recebia uma remuneração em torno de 60 milhões de reais por ano, né? Algo completamente fora da curva, tá? Completamente fora da curva. Eu estou com um estudo pronto, eu devo lançar ele semana que vem, né, mostrando a relação entre maiores remunerações em conselho e as menores, né? Uma remuneração, uma distribuição disfarçada de lucro claríssima. Sim, sim, né? E se inventa de tudo, né? Coloca como se o presidente do conselho, né, ex-controlador ou atual controlador, seja lá o chapéu que ele usa, né, como se ele fosse o gênio da lâmpada, né? Então, assim, realmente são coisas que a gente tem que, primeiro, se o investidor não começar a olhar, né, a governança, desde o princípio básico lá, conflito de interesses, né, olhar partes relacionadas, né? Como é que pode um cara... A minha pergunta é, né, na ata do Conselho de Administração que votou a distribuição da verba, a verba global quem define a Assembleia, né, mas a distribuição é feita dentro do Conselho. Esse presidente de conselho que recebe 60 milhões de reais por ano, ele votou? Então, assim, se o investidor não começar a olhar daí, né, aí a gente vai falar de social, vai falar de ambiental, assim... O desempenho, se ele ganhasse 30, o desempenho seria metade do que ele está dando hoje. E se fosse 120, seria o dobro. E aquilo, né? A justificativa, não, mas ele é o controlador, ele é que bolou o negócio, ele que... Tá bom, mas ele ganhou dinheiro quando na oferta pública ele botou as ações no secundário lá e vendeu a rodo e ganhou muito dinheiro, né? Eu não vou ficar pagando, né, eternamente, então quer dizer que se amanhã esse cara morrer, a empresa cai a metade, é isso? Não é, né? A empresa não é feita de um homem só. Mas, assim, eu vou trazer números que, assim, eu não imaginava que existissem números tão exorbitantes, né? Diferença de 30.000%. Assim, para mim isso é inflação, sei lá, em algum país africano, né? Algum país muito subdesenvolvido deve ter uma inflação de 30.000%, né? Mas tem remuneração que é 30.000% acima da outra. E detalhe, né? Perante a lei, todos os conselheiros são iguais, não existe distinção, né? Responsabilidade maior para A ou B ou C. Então, essa remuneração não se justifica. E o investidor vê isso e compra o papel. O papel está aí sendo disputado à tapa, né? Então, acho que a gente tem um grande caminho a percorrer, né, para chegar nesse ponto aí que o Luiz comentou, né? Chegou um comentário também aqui da audiência, falando que para fazer advocacy é preciso sair de cima do muro. Né? Agora, se eu estou num instituto, num órgão, num organismo que defende isso, como ficar em cima do muro? Então, como é que eu entro em choque com a própria natureza, né? Daquilo, do instituto ou do organismo que a gente está representando, na verdade? Luiz, eu acho que é um ponto interessante. Eu vejo assim, a AMEC, né? Eu gosto muito do trabalho que é efetuado pela AMEC. Ela tem uma pluralidade, né? Quer dizer, ele tem investidores mais ativos, né? Tem investidores que são mais, eu diria, não se preocupam muito, né, com a questão do ativismo, tal, até porque ativismo no Brasil parece que tem uma conotação até pejorativa, né? Fulano ativista, né? Lá fora é visto com bons olhos, né? Aqui, né, você fala ativista, o cara, pô, já começa a te olhar torto, né? Vamos ver quantas ações você tem, será que esse cara vai criar problema, vai fazer barulho, tal. Então, assim, eu gosto muito, né, mesmo sabendo, né, que é uma entidade que tem investidores de tudo que é tipo, né, com opiniões diferentes, né, mal ou bem a gente tem ali uma postura interessante, né, quando se tem temas polêmicos, como foi a questão do supervoto, né,
Então, eu acho que, assim, há esperança, eu sou otimista. Continuo batendo meu bumbo, né, soltando minhas flechas, né, sabendo do meu tamanho, né, mas certamente uma entidade grande como a MEC, quando fala, ela é ouvida, né? Claro. Eu me lembro numa das jornadas técnicas que nós fizemos junto com o IBGC em Londres, que foi 2 anos depois da crise do subprime, né, em que se questionava muito a postura ativista dos representantes de fundos, porque de verdade eles estavam menos olhando para a sustentabilidade da empresa e mais para a rentabilidade do fundo. Então, por isso que eles estavam meio que... O ativismo estava tentando acelerar um resultado de curto prazo por causa do desempenho do fundo e não para melhorar o desempenho da empresa, né? Então, sim, pode acontecer, não tem dúvida, Luiz, né? Mas o importante, né? E aí a gente tem que voltar lá com, né, Robert Monks, né? Quando você, investidor, está insatisfeito com o caminho que a empresa está seguindo, né? Você tenta mudar, né? Influenciar uma mudança participando do conselho. Ali é o lugar além da assembleia, né? São as duas únicas oportunidades que você tem. Na assembleia, aqui no Brasil, infelizmente, praticamente evento turístico, né? Se você tem uma assembleia em São Paulo, você vai lá com sua procuração debaixo do braço, vota lá, tem assembleia que termina em 15 minutos, né? Então, infelizmente, aqui a gente tem uma realidade bem diferente lá de fora, né? Lá de fora, o CEO, né, participa da assembleia, responde perguntas, né? Algumas empresas fazem até o esquema de sala de bate-papo, né? Antes da assembleia, os investidores mandam as perguntas, né? Eles já preparam respostas que vão ser compartilhadas para todos, né? E aí você tem efetivamente um encontro, né, que o debate acontece, né? A gente vai chegar lá e falar, bom, mas por que você está investindo numa determinada linha? Por que você adquiriu a empresa A e não a empresa B? Né? Aí você vai ter um debate construtivo, né? O investidor sai da assembleia, se ele estiver insatisfeito, acha que o caminho não é bom, ele vende papel, né? Esse é o princípio do mercado, né? Não tá gostando, a rentabilidade não é aquilo que você queria, se tem problema de governança, você vai e vende, né? A porta está aberta para isso, né? Então, Que acho tem que tem empresas que se arrumam para o IPO ou para o mercado porque tem nas suas bases a crença de que é bom, que é importante criar esse tecido da boa prática, da governança, da discussão e de criar as bases para a empresa ser sustentada, se perpetuar, não criando riscos na contravenção. Não é parecer boazinha, é ser uma boa empresa. Né? E tem outros que se adequam e se alinham rapidamente para aparecer. As que fazem isto, que estão para aparecer, reclamam que a governança é burocracia, é custo. E aquelas que fazem por crer, sabem que é maneira de se perpetuar. Posto isto, o que você pensa? Quais são suas sugestões que nós, de governança ou dos agentes, o que nós devemos fazer para tentar mudar esse estado de coisas, Renato? Olha, Herbert, assim, a formação, né? Quer dizer, a gente quando pensa, né? Quando fala em perenidade da empresa, né? A gente tem que pensar sempre na questão de sucessão, né? Se é uma empresa familiar, né? A gente, né? Vocês melhor do que ninguém, né? Fazem esse trabalho, né? De apoio, né, à empresa familiar que pensa numa sucessão, que vai trabalhar as gerações seguintes, né? Isso é um aspecto importante. Mas quando a gente cai numa empresa de capital aberto, né, uma empresa que já não tem, né, ali a figura do fundador, né, no comando e tal, a gente se depara com uma situação, né, que o CEO, né, os executivos, eles têm prazo de validade, né? Qualquer pesquisa aí que a gente acesse, né, vai se ver que no Brasil esse número gira em torno de 4 anos. Né? Então, como é que você concilia, né? Como é que você evita o conflito de interesse? Né? Como é que você
transmite, né? Aí eu volto lá naquele slide, né? Onde eu falo dos relacionamentos, né? A questão do alinhamento, né? Como é que você chega para esse executivo e fala, olha, nós hoje vamos tomar decisões aqui, né? Que vão prejudicar o caixa no momento zero, né? Mas que serão importantes para a companhia daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Como é que você faz isso? Então, é difícil, né? Você criar esse estímulo, né, para quem está na execução, né, porque o conselho não está executando nada, né, ele vai lá, determina, olha, o planejamento é esse, né, a linha que a gente vai seguir é essa, vai lá e executa. Né? Está aqui o orçamento para você executar. Como é que a gente alinha o interesse? Esse é um grande desafio, né, desse executivo que tem vida curta, né, só não tem vida mais curta do que técnico de futebol, né? Então ele tem uma vida curta, e ele quer ganhar bem, né? Ele quer, de preferência, sair dali como um milionário, né? Então, como é que você concilia isso? É um grande desafio, né? De você colocar todo mundo, né, remando para que essa empresa, olha, chegue daqui a 15, 20, 30 anos, né, maior do que ela é hoje. Então, é um grande desafio, sim, Herbert. Parece que nós temos que expandir a divulgação dos temas, os fundamentos e os conceitos de mercado de capitais e de governança, juntos, explicando, demonstrando e criando ativismo em várias instâncias, na instância da Assembleia, na instância da formação dos conselheiros. A gente fala de independência. Eu até entendo quem eventualmente seja conselheiro e não tem independência ainda financeira, que não conseguiu durante a vida e é conselheiro sem uma independência financeira, o que torna esse conselheiro vulnerável à sua independência. Mas tem muitos deles que não têm independência intelectual, o Maria vai com as outras, não é? Para não criar choque, ruído, né? E isso gera em fundadores e em CEOs galácticos, né, a sensação de que, ao convocar para os conselhos, sem nenhum outro tipo de filtro, amigos, conhecidos, vulneráveis, administráveis, nós estamos no mundo do me engana que eu gosto. Herbert, eu diria mais, né? Eu entendo que hoje, né, nós temos que ir para as universidades, né? Eu acho que é um trabalho, sim, de CVM, IBGC, AMEC, né? Colocar essa turma nas universidades para mostrar para a garotada que está lá, né? Mostrar o seguinte: existe um tema, né? Existe uma matéria chamada governança corporativa, que pode ser eletiva, né? Mas que eu traga essa garotada, né, para entender, para debater com a gente os caminhos, né, de uma empresa, né, seja ela de que tamanho for, né? Então, acho que é também um dever de casa que nós temos, né? Eu acho que, mal ou bem, né, eu sou muito procurado lá pelo blog, né, por estudantes do interior do Brasil, Rio Grande do Sul, várias regiões do Brasil me procuram, né, trocando ideias. Eu sempre gosto muito de atendê-los e eu acho que esse também é um caminho, né? A gente ter esse debate, principalmente agora, né, que o número de CPFs aumenta na Bolsa, né, e a gente ouve de tudo, né, ouve e vê de tudo. Então, é importante, né, que essas pessoas, né, com cabelos brancos, né, possam chegar e falar, olha, né, isso funciona, ao longo do tempo tem funcionado assim, né, a gente tem a oportunidade agora de melhorar isso, vamos tentar melhorar. Renato, tem dois comentários aqui que nós recebemos da audiência, do Cláudio Decour e da Sandra Capel, que abordam um pouco sobre a maneira como os investidores recebem as notícias sobre empresas, as notícias e as recomendações sobre empresas. E aí eu quero juntar essas duas numa pergunta: como é que você tem visto os analistas apresentar empresas e se eles estão focando na atenção da governança dessas empresas que estão sendo recomendadas? Raríssimas, são raras exceções, viu? Na maioria das vezes, as análises são focadas no resultado, né? na perspectiva de resultado, né? No resultado passado, perspectiva para o curto prazo, qual é a perspectiva, o que vem por aí, né? As oportunidades, assim, muito pouco ou quase nada de governança, né?
é interessante que muitas vezes, né, quando o jornalista procura o analista para falar de governança de uma empresa, muitos analistas falam com a condição de anonimato, né? Eles não querem jamais, né, se expor, colocar o nome, ó, eu falei mal da governança da empresa A, né? Ninguém quer, né? Todo mundo fica com o pé atrás. Então, assim fica difícil, né? Também seria um público importante, né? Um público com certeza muito importante, né? Formadores de opinião, né? Que deveriam sim, né? Que escrevesse lá um parágrafozinho sobre governança, né? Como é que ele vê a governança dessa empresa que ele está analisando, né? Porque senão é aquilo, né? Ninguém fala nada, né? Parece que está tudo bem, né? Aí, quando, né, o Renato escreve alguma coisa no blog, o DRI liga para minha casa domingo à noite. Pô, você botou isso? Botei. O DRI virou um diplomata, né? Que o sedutor, né? É o cara que controla as serpentes. Ele não mente, mas ele tem um linguajar de mercado que vai ao limite na inteligência dos analistas. Então, fica aquele embate entre analistas fazendo perguntas desconfortáveis e RIs fazendo acrobacia ao limite de não mentir e vender. Mas repara só, Eras, repara só, essas conversas elas sempre giram em torno de números, né? Você não vê uma conversa sobre questão de governança, né? Você não vê, é muito raro, né? Talvez um ou outro analista lá de fora, né? Mas assim, aqui é muito difícil, né? E eu já fiz o teste, né? Esse conselho, ninguém sabe quem é o conselheiro, sabe o nome do CEO e do DRE, e olha lá, né? Se você perguntar para o analista quem é o presidente do conselho, né? O cara que ganha 60 milhões por ano, acho que é o fulano. Então tá, né? Mas assim, isso deixa um ponto realmente de vulnerabilidade para o investidor, né? Porque Sim. O investidor tem que estudar muito além do que aquilo que chega para ele, né? Não, sem dúvida. E muitas vezes, né, quando você analisa, por exemplo, o informe de governança corporativa, né, é um documento importante, né, que pouca gente olha, né? Então, eu entendo que seria uma leitura obrigatória, né? Inclusive, né, eu cheguei a fazer, agora eu tô um pouco sem braço para fazer isso também, né? Porque sozinho não dá. Fazer um ranking de acordo com o informe de governança da CVM, né? Ver qual o percentual de aderência ao código da CVM, né? Ao questionário da CVM, né? A primeira vez que eu publiquei isso foi um rebuliço, né? Tinha empresa ali que falava que era boa de governança e que ficou lá no meio da tabela, né? Ficou parecendo ali aquela turma que está brigando para não ser rebaixado, né? E aí eu falei, mas é isso, está aqui. Eu simplesmente tabulei, eu não fiz nenhuma avaliação, absolutamente nada. Pergunta, sim ou não, né? Você tem ou não tem? fiscal, sim ou não, né? Você tem acordo de acionista com vinculação de votos, sim ou não? Né? Só pergunta sim ou não. Né? Aí eu tabulei aquilo tudo e tinha empresa falando que era boa de governança e que não era tão boa assim. Né? Então, para mim, é um documento que deveria ser o pontapé inicial de uma análise, né? Um informe de governança. O que essa empresa declara que faz? Né? Vamos ver se ela faz. No mínimo, quando você vai investir num fundo ou numa empresa diretamente, é necessário você fazer due diligence, como todo mundo faz, mas uma profunda due diligence em governança. Sem o que você não sabe aonde você está. Você pode estar iludido por números construídos, Sim. por mais que eles façam sentido ou não. Eu me lembro de uma experiência que me marcou muito, quando o Renato, convidado por mim para palestrar, não você, Renato, mas o Renato da CCR, o antigo CEO da CCR, foi falar sobre governança. Não tinha ganho os prêmios ainda do IBGC, de melhor empresa de governança, blá, blá, blá. E eu fiz uma pergunta, como é a minha característica, direta na medalhinha, perguntando como é que 3 senhoras do bairro da Luz Vermelha se juntavam numa empresa chamada CCR e queriam, de alguma forma, aparecer como bem governadas. E o Renato, com muita delicadeza, com muita elegância,
ele não falou explicitamente isso, mas quis dizer que justamente por elas se conhecerem, é que elas decidiram, nesta nova empresa, ter um alto nível de governança. Eu fiquei impressionado com aquilo, segui a CCR de perto para ver se aquilo tudo era verdade, pasmo, né, por ver tudo que foi feito durante 5, 6 anos. Até cheguei a trabalhar para um dos acionistas indiretamente e vi que eram pessoas de verdade. Mas a essência, ela é a essência. E uma vez a essência tendo nascido de uma forma, no caminho da vida ela volta. É só ver o que aconteceu com a CCR e com o Renato 7, 8 anos depois. Renato, muito obrigado, mas muito obrigado. Conte comigo para o que você precisar. A nossa empresa Mesa está à sua disposição. E, ao lado, como parceiros, vamos continuar lutando pela melhoria da condição de negócios do país, que é isso que o país precisa para trabalhar a diminuição desses 15 milhões de desempregados, voltar a crescer o PIB, não na forma como o presidente se coloca, que soma 5 positivo com 4 negativo, e faz uma conta de Dilma, esquisita, né? Dizendo que vai crescer 9. Nós precisamos aumentar o nosso PIB, nós precisamos botar esses desempregados para trabalhar, nós precisamos melhorar as condições de negócio do país e, portanto, é nossa missão, ativistas de governança, eu, Luiz, nosso sócio, você, Mauro Cunha e tantos outros, a Lustosa e tantos outros que já passaram por aqui, de nós continuarmos nossa luta para desenvolver o mercado de capitais de verdade e não de mentirinha, como muita gente está fazendo. Muito obrigado, amigo. Luiz? Não, Renato, por favor, estamos chegando no encerramento. Eu queria uma mensagem sua para a gente encerrar esse bate-papo. Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre bom, né? Falar com um público tão seleto, né? Um público que realmente gosta do assunto, né? Que vai reverberar, vai sair daqui, né? Alguns vão ligar, vão trocar ideias, isso é que é importante, né? Eu gosto muito disso. Então, mais uma vez, agradeço aí. E essa luta é incansável, né? A gente tem que mostrar, né? O Caetano Veloso, na letra de uma música, ele fala, né, de purificar o Subaé, mandar os malditos embora, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho permanentemente, né? Quer dizer, o mercado de capitais seria o nosso rio Subaé, né? E a gente tem que mandar os malditos, né, que poluem o nosso mercado embora, né? E esse é um trabalho que não tem trégua, né? Todo santo dia, né? Toda operação, muitas vezes, né, tem aquela pontinha ruim que estraga, né, que dá um exemplo ruim para o mercado. Então, a gente tem que combater sempre. Obrigado aí mais uma vez. Olha, continue publicando o seu blog, porque cada dia que a gente lê toda semana, a gente aprende. Opa, obrigado. Isso mesmo. Renato, muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite aqui. Eu acho que precisamos repetir essa conversa mais vezes, até porque falta tempo para tanto assunto, tá certo? Eu quero agradecer a participação de todos, lembrando que essa live, assim como as demais, estarão disponíveis no canal da Mesa do YouTube. Acompanhem sempre o blog da governança do Renato, é uma aula semanal sobre boas práticas de governança corporativa. E abraço a todos, cuidem-se, até o próximo Mesa ao Vivo.